Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar respondendo aí a pergunta de um colega que foi feita aí por e-mail, né? Que na verdade é mais uma explicação sobre como funciona o calibrador tampão, né? Ou o calibrador tipo passa não passa, né? E aí algumas pessoas realmente têm um pouco de dificuldade, né? Entender como ele funciona, mas é simples. Vamos dar uma observada aqui. Bom, esse tipo de calibrador ele pode ser para furo, tem tipo de calibrador também paralelo. Mas aqui no caso, supondo que seja para furo, o que acontece? Vamos supor que tenha sido executado um furo, um diâmetro qualquer, e ao se utilizar esse instrumento aqui para verificar se o furo ele está dentro da tolerância, como é que ele funciona? Ou qual é a situação para estar correta? Tem que ser introduzido o calibrador com o diâmetro tipo passa, né? Então ele vai ser introduzido no furo e ele vai passar normalmente, e o não passa, ele não vai passar, obviamente. Aí, pô, mas que explicação é essa, né? Claro que é assim que funciona, né? Um passa, o outro não passa. Beleza, mas o que é que eu quero explicar é qual é a lógica para o funcionamento. Vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui seja uma tolerância, eu vou colocar, normalmente é para tolerância H7, ou tolerância de ajuste, né? Não necessariamente H7, mas a maioria. Mas de fato eles são para tolerância de ajuste, mas é que eu não vou colocar uma tolerância de ajuste, eu vou colocar uma tolerância já traduzida, né? Vamos colocar aqui que a tolerância para o furo seja de 30 até 30,008. Pronto. Então, se o furo ele for executado com qualquer valor entre 30 e 30,008, ele está correto. Então, se eu for utilizar um calibrador desse aqui, o que é que acontece? Esse diâmetro do passa ele vai ser o menor diâmetro possível. Ou seja, qual o menor diâmetro possível? 30. Ou seja, esse calibrador ele vai vir com a referência para passar com o diâmetro de 30 milímetros. Ok? O calibrador não passa, ele vai pegar o diâmetro maior e vai utilizar o primeiro valor acima do maior. Ou seja, se aqui é 30,008, significa que ele vai ter o diâmetro, vamos supor aqui, deixa eu colocar aqui mais embaixo. Vou colocar aqui 30,00, vou colocar aqui 85. Né? Então veja que esse diâmetro aqui ele é maior do que o permitido, que é 30,008. Então ele vai pegar um diâmetro próximo do diâmetro limite, mas sendo maior. Ou seja, ele vai ter uma amplitude entre o menor diâmetro, que é o que o calibrador tipo passa está calibrado, e o não passa, ele vai estar referenciado com um diâmetro um pouco maior do que o limite do furo, fazendo com que tenha justamente uma margem de tolerância. Né? Então, se o passar, significa que o furo está no mínimo com o diâmetro menor. Né? E se o não passar, significa que o furo ele está menor do que esse valor que é acima da tolerância limite. Aí no caso a gente está supondo aí 30,0085. Então, atendendo a condição, ele está ok. O que pode ocorrer para não atender a condição? O passa não passar. Então, nesse caso, já significa que o furo está menor do que o diâmetro menor. Então, se o passa não passar, o não passa com certeza não vai passar também, porque ele tem um diâmetro maior. Agora, se o passa passar e o não passa também passar, significa que o diâmetro do furo ele vai estar maior do que o limite superior. Então, ele funciona dessa forma. Tá bom? Então, a condição dele passar, ele vai estar levando em consideração aí uma faixa de tolerância indicada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!